é ilegal, né? Converter ao Evangelho é ilegal. Então, na maioria, com exceção de Argélia, todos os outros países do norte da África, não é legal um nacional se converter ao cristianismo. Então, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, se um marroquino converte ao cristianismo, ele já está vivendo fora da lei. É dessa maneira. Então, vocês imaginam as implicações que existem para esse cidadão, porque o filho dele, ele é convertido e ele ensina sobre Jesus ao filho dele em casa, mas quando o filho vai para a escola, para todos os efeitos, eles são muçulmanos e ele tem que decorar o Alcorão. Então você já imaginou assim, a crise que existe quando, por exemplo, um rapaz converteu e chega a uma idade em que ele deseja casar, só que não existem moças convertidas, ele não conhece moças convertidas. Como que ele vai casar? Com quem ele vai casar? Então é uma complicação na sociedade bem grande para essa pessoa que vem a Jesus Cristo. Então eu fico muito contente por estar trabalhando com esse tipo de pessoa. É um privilégio, eu me sinto privilegiado. Assim, não existe uma fila imensa, né, de missionários querendo ir trabalhar em mundo muçulmano. Não há uma fila imensa assim, que se você chega, você deseja ir, você chega lá rapidinho, porque a fila é pequena. Mas assim, é um privilégio muito grande. E assim, tem tanta coisa assim que eu gostaria de falar, mas eu senti muito vontade de contar a história de uma pessoa que se chama, vamos chamá-lo de Ahmed, ok? E eu gostaria de contar essa história para você assim, ter uma ideia do que é uma pessoa que vive num local não alcançado. Uma pessoa não alcançada, que nunca ouviu sobre Jesus Cristo, ele nunca leu a Bíblia. Quando chega fim de ano, 25 de dezembro, no país dele, a coisa passa por isso aí sem ninguém tocar. Eles não veem uma árvore de Natal, muito menos um presépio, muito menos a palavra Natal. Eles vão trabalhar normalmente, eles nunca ouviram falar sobre Jesus. Se você fala Jesus perto deles, eles falam assim, Jesus é aquele, né? Aquele daquela religião lá dos Estados Unidos. Essa é a ideia, essa é a compreensão que essas pessoas têm sobre Jesus. Eles nunca encontraram um cristão, eles nunca viram uma igreja. Então você imagina assim o vácuo, o oco, o vazio que é a vida dessas pessoas, porque eles não têm nem opção. Então eu vou contar a história de como que esse homem veio para Jesus Cristo. Ele mora num país absolutamente não alcançado. Morava, porque ele agora, enfim, ele está em outro país agora. Todo mundo aqui se lembra de um presidente americano, há coisa de uns 15 anos atrás, possivelmente. Todo mundo, se eu falar o nome Bill Clinton, eu acho que vocês já ouviram falar nesse nome, né? Ele foi um presidente americano, me parece que democrata, do Partido Democrata, e provavelmente quando a gente fala em Bill Clinton, quem se lembra das notícias vai lembrar de um escândalo que ele se meteu com uma secretária, né? Inclusive a esposa dele, a Hillary Clinton, ela tentou ser candidata, tentou até ser candidata a presidente dos Estados Unidos, não conseguiu, ela perdeu para o Obama e o Obama acabou vencendo, né? Eu acho que quem assim vê notícia lembra disso. E ele teve um caso extraconjugal com uma secretária chamada Mônica Lewinsky. É uma história suja, é uma história assim, foi uma vergonha para o país, ok? Principalmente pelo país ser, assim, em certo sentido conservador. E
como que a gente pode imaginar que disso aí pode brotar alguma coisa boa? Olha o que aconteceu. Você sabe que os países árabes, eles odeiam os Estados Unidos. Então, quando esse escândalo aconteceu, um repórter muçulmano num país X árabe, ele escreveu uma reportagem com requintes de detalhes sobre o caso que o presidente Clinton teve com essa secretária chamada Mônica Lewinsky. E ele expôs tudo o que aconteceu e no final da reportagem dele, ele disse assim: mas um judeu perdoou uma mulher adúltera. E esse Ahmed, ele era um professor, casado, 3 filhos. Ele, quando leu isso, ele falou assim: um judeu perdoou uma mulher adúltera? Porque na cultura deles, mata-se uma mulher adúltera. É normal, a apedrejar em praça pública, isso é normal. E ele começou a ficar pensando assim: que judeu foi esse que deve ter sido Jesus? Ele pensava, eu imagino que Jesus. E ele falou que aquilo ali, um judeu perdoou uma mulher adúltera, essa frase nunca saía da cabeça dele. Ao ponto dele estar conversando, às vezes, tomando chá, né? Que no país não tem bebida alcoólica, tá, gente? Então, barzinho é tomar chá, tomar café. E ele estava conversando com os amigos, e aí o pessoal começava a conversar sobre falar mal dos outros, que todo mundo fala mal dos outros, né? E começa a falar mal de uma pessoa, e disso, daquilo, e aí ele falava isso como uma piada. Mas um judeu perdoou uma mulher adúltera, como quem diz assim: se um judeu perdoou uma mulher adúltera, por que a gente não pode perdoar esse camarada que fez isso aí de ruim? E ele ficou anos doido para conhecer essa história, mas ele não sabia onde estava escrito, e ele ficava assim, querendo conhecer essa história. Um dia ele encontrou um aluno e ele percebeu que o aluno estava tendo uma atitude diferente em sala de aula, e ele começou a conversar com o aluno, e o aluno respondia as perguntas dele assim, meio evasivo, até um ponto que ele falou assim, depois de algum tempo assim, conversando particularmente com esse aluno, ele falou assim: você é cristão? E o aluno disse assim, ficou branco, vermelho, azul, amarelo, e disse assim: sou. E aí ele falou assim: você tem o livro dos cristãos? Ele falou assim: eu tenho um evangelho, é tudo que eu tenho, eu gostaria de ler. Aí o aluno se assustou mais ainda, né, e ficou um pouco aliviado, porque viu que não ia ser denunciado por causa disso, e ele deu um evangelho, que se eu não me engano foi Lucas, para ele. E ele pegou, ele falou que chegou em casa de noite e ele começou a ler do capítulo 1 até o final, esperando a história em que o judeu iria perdoar a mulher adúltera. E não tinha. Porque essa história, se eu não me engano, está em João somente, acho que é João. Então ele leu tudo e ele não tinha. Ele falou que ficou frustrado com aquilo. Poxa, não tem essa história? Não está aqui, como é que não é? E ele perguntou ao aluno: vem cá, e tem essas... eu queria saber dessa história. E o aluno falou assim: olha, eu nunca ouvi falar nessa história, não sei. Tudo que eu tenho é esse evangelho aqui que eu te dei. Mas existe um programa de rádio que é noticiado, que é mandado para cá, tal dia, tal horário, e esse programa de rádio, eles ensinam o evangelho, eles falam da religião cristã, e se você ouvir, eles falam que eles enviam uma Bíblia. Eu nunca pedi porque eu fiquei com medo, mas de repente, se você tiver interesse, você pode ouvir o programa, escrever para lá e eles mandariam para você. Ele correu para o programa, ele esperou lá, era uma vez na semana, ele ligou o rádio baixinho e ele ouviu o programa e davam realmente um endereço. Se você tiver interesse, se você escreva para nós, a gente envia uma Bíblia para você. Ele escreveu, aí o programa mandou.
E aí ele agora tinha uma Bíblia, acho que um Novo Testamento. E ele começou a procurar, começou a ler, até que ele chegou no Evangelho de João e, por fim, ele encontrou a história que todos nós aqui sabemos de cor, não é verdade? Quem nasceu numa igreja, a gente ouviu essa história da nossa tia, do nosso pai, não é verdade? Não é nenhuma novidade para a gente. Para ele leu aquilo ali e ele achou aquela coisa mais linda do mundo. E ele começou a pensar nisso, e ele andava pensando nisso, até que um dia de noite, passou um tempo, um dia de noite Jesus se revelou para ele. E ele falou assim: eu sou o judeu que perdoou a mulher adúltera, e eu perdoo você também. E eu tenho um projeto para a tua vida. E esse homem se entregou a Jesus. E ele foi o único cristão, o aluno, né? Ele sabia que existia e ele pregou o evangelho para a esposa dele veio para Cristo. E aí os dois ficaram crentes um tempo, até que eles começaram a falar que eram cristãos e começaram a ser perseguidos. Assim, a perseguição, a ameaça de morte, e falava que se ele não voltasse para a religião, ele seria morto, a família perseguia, pararam de ir na casa dele, ameaçaram ele de ser mandado embora do emprego, e ele começou a viver aquela vida assim, até que um dia, assim, a esposa dele, ela tinha uma rotina diária, era ela acendia o fogo, como é que é? Fogão de lenha. Ela fazia café todos os dias acendendo o fogão de lenha. Ela acendia o fogão de lenha e ela tinha uma latinha onde ela tinha um pouco de água, que quando o fogo estava muito alto, ela jogava água ali para abaixar um pouco o fogo. Isso era uma coisa normal que ela fazia todos os dias. Um dia ela amanheceu para fazer café e ela estava fazendo café, e quando ela pegou a água para jogar um pouco no fogo para abaixar o fogo, alguém trocou aquela água por álcool e o fogo veio em cima dela e ela foi toda ferida, toda queimada. E ela foi levada para o hospital, eles socorreram ela, levaram ela para o hospital, e o marido ia visitá-la e percebia que ninguém estava fazendo nada por ela, ninguém estava fazendo curativo, ela não estava sendo medicada. E aí ele procurava o médico enrolava, até que um ponto que ele pressionou o médico e ele falou assim: tá bom, você vai na farmácia, compra esse remédio aqui, e receitou um remédio para ele, você tem que ir na farmácia comprar esse remédio. Ele foi na farmácia correndo para comprar o remédio. Quando o farmacêutico viu, ele disse assim: não, eu não posso te vender esse remédio. Como não? O médico me passou, a minha esposa tá mal, ela está no hospital. E o farmacêutico falou assim: eu não te vendo esse remédio. Aí ele voltou no médico e falou assim: o farmacêutico me proibiu, não vai me vender o médico. Ele falou: volte lá que eu vou ligar para ele você me liga de lá e eu falo com ele e ele vai te vender. Aí ele voltou na farmácia, ligou para o médico, e o médico falou com o farmacêutico ouviu e fez assim: tá, e vendeu o remédio para ele. Ele voltou no hospital e deu o remédio para a esposa. 1 minuto depois a esposa faleceu. E ele ficou agora com 3 filhos, sozinho. A esposa faleceu e a perseguição aumentando, e ele viu que ameaçavam as filhas dele e ele precisou sair do país. É assim, história triste, história de vitória, história de quê? História real. E essa história nos faz pensar na nossa vida.
Porque a gente, sempre que eu conto essa história, as pessoas ficam assim, nós esperamos uma história de vitória, né? Uma história de... E essa história terminou em morte. Terminou num homem viúvo, terminou em 3 filhos sem uma mãe. E a gente fala assim, gente, que derrota. Mas aí eu gostaria de questionar vocês aqui. Você acredita na eternidade? Amém. Você acredita naquilo que a gente lê aqui na Bíblia? Você acredita que não há nada nesse mundo que seja mais importante do que a nossa salvação? Essa mulher lucrou ou perdeu? Lucrou. Ela lucrou. Ela perdeu os filhos, ela perdeu a vida, ela perdeu o marido. Ela morreu com cerca de 40 anos. Mas sabe onde que ela está agora? Com o Senhor na glória. Se ela vivesse 80, 90 anos e enricasse e ganhasse dinheiro e no final fosse para o inferno, ia ser uma derrota. Então, para pensar um pouco. Tem muita gente jovem aqui que tem uma vida pela frente, que tem um monte de decisões a tomar pela frente, que vão te encaminhar para um lado ou para o outro. O que é mais importante para você? Tem muita gente de meia idade, né? Eu acho que eu sou um dos mais velhos aqui. Não. 59. 64. Ah, me venceu. Ah, tem assim. 66? 66? Oh, ganhou. Depois você dá a receita do creme. Ganhou. Que creme é esse, né? Enfim. Mas tá bom, eu devo ser um top 10, pelo menos, né? Né? Mas assim, vamos lá. Cada dia a vida e Deus nos traz a oportunidade de tomar decisões que vão nos encaminhar para a vitória ou para a derrota. Para a vitória em relação ao mundo ou para a vitória em relação ao reino de Deus. Muitas vezes o mundo e o reino de Deus estão numa competição louca. E agradar o mundo implica em desagradar o reino de Deus. Agradar a Deus muitas vezes implica em desagradar o mundo. E a escolha é tua. A escolha é sua. E nós decidimos o que é que nós vamos fazer com a nossa vida. Então, quando a gente pensa em igreja, tá? Esse é o meu ponto de vista. Eu acredito que seja um ponto de vista correto, tá? Eu vejo 3 pontos necessários dentro de uma igreja. Nós precisamos tocar 3 pessoas quando nós nos reunimos aqui. Cada culto precisa tocar nessas 3 pessoas. E eu estou falando como igreja, mas eu também posso falar como indivíduo. Você precisa tocar nessas 3 pessoas, né? O meu irmão ali atrás precisa tocar nessas 3 pessoas. A irmãzinha lá atrás também. O pastor precisa, e o novíssimo convertido que converteu domingo passado, ele precisa dessas 3 coisas. Então, que 3 coisas são essas? Primeiro, nós precisamos adorar a Deus. A gente fez isso agora há pouco. A gente precisa exaltar o nome de Deus, adorar a pessoa de Deus. Nós, onde a gente anda, você entrou numa loja, você passou numa rua, à medida que você vai pisando naquele local, você vai invocando o nome de Deus e adorando o nome de Deus e exaltando o nome de Deus, seja com pensamento, seja com palavras, seja com ações. Você pertence a Deus e onde você anda, você adora o reino de Deus, o nome de Deus. Muitas vezes a gente vai orar numa cidade, a gente faz isso muito, viaja para uma cidade lá, e quando a gente vai assim, procuramos assim um lugar, um monte, um lugar assim que a gente vê a cidade, a gente começa a adorar a Deus, a sensação que a gente tem parece uma coisa assim, enfim, não tem como provar isso, mas sabe assim, como quando a gente sente assim que a gente está num ambiente e a gente começa a adorar. Sabe terra seca, quando você joga assim um copo d'água aqui e a terra faz assim, ó, e suga aquela água e a terra continua seca.
Sabe? É como a gente sente nas regiões celestiais. A gente fala assim, louvado seja o Senhor, e é como se acontecesse assim, ó. É como Deus falando conosco, o meu nome não é adorado aqui, nesse lugar. E eu preciso que o meu nome seja adorado aqui, nesse lugar. Esse é o sentimento que a gente tem. Então, o primeiro papel da igreja é adorar a Deus. O primeiro papel de você como indivíduo é você adorar a Deus na sua escola, na sua universidade, no ônibus, na feira, no shopping, no cinema, na praia, no seu lazer e no seu dia de trabalho. Não é ser aquele crente chato, ser aquela pessoa que está ali brincando, conversando, mas assim, você está falando assim, eu pertenço a Deus, minha vida é dele. Isso às vezes você faz com ações. Segundo papel da igreja é o uns aos outros, né, gente? É quando é a nossa responsabilidade com o nosso irmão. Não é isso? E isso não é uma função exclusivamente do pastor, é uma responsabilidade de todos nós. Não é somente a liderança da igreja que cuida um do outro. Como que a gente cuida um do outro? Ensina, ama, abraça, sorri, visita, convida para uma programação, compartilha, né? Sempre tem um grupo de WhatsApp, compartilha um versículo que Deus falou no teu coração. A gente ensina um ao outro, perdoa um ao outro, né? Edifica um ao outro, exorta às vezes um ao outro, às vezes precisa botar o dedo, né? Fala assim, eu te amo, mas isso aqui está errado, hein? Vamos consertar isso aí. Nós temos uma responsabilidade um com o outro. Nós somos um corpo. Se o irmão ali de azul está sofrendo, né? Como é que a gente pergunta? Como é que a gente faz? Como é que você está? Ai, gente, eu estou com uma dor aqui nas costas. Ai, gente, essa dor aqui está terrível. Você não fala assim, ai, minha orelha está ótima, o meu nariz também está bonito, ai, eu estou cheirando que é uma beleza, minha pele está perfeita, o meu pé está ótimo. Não, você aponta para o lugar onde dói. Não é assim? Olha, eu estou com uma dor de ouvido que eu não estou me aguentando. O paladar está funcionando bem. Você está caminhando muito bem. Seu joelho está bem. O seu não, né? A irmã já falou que o joelho dela não é bom. Mas o seu joelho está bom. Mas quando alguém te pergunta assim, como é que você está? Eu estou com uma dor de ouvido terrível. Você aponta para o local que está enfermo, né? Sim. E como corpo nós precisamos ser assim. O irmão está bem? Graças a Deus. Mas tem a irmãzinha ali que está precisando de um apoio. Então é nela que a gente dá atenção. É ela que precisa ser abraçada. É ela que precisa ser sustentada. É ela que precisa ser encorajada para seguir caminhando. Então nós temos uma função com Deus, mas nós também temos uma função um com o outro. E a nossa terceira função é o mundo. São os perdidos. Nós precisamos tocar no mundo. Nós precisamos alcançar os perdidos. Então, se você está aqui, salvo, né? Para quem está ouvindo aqui também, vale, hein? Se você está aqui, salvo, com certeza de sua salvação, sabendo que não importa o que aconteça, você vai estar indo para o céu. Isso é um privilégio imenso. Mas também é uma responsabilidade. Se você não se preocupa com aquele teu vizinho, com aquele seu Manuel da padaria, com aquela senhora que você dá bom dia a ela todo dia, com aquele teu colega de faculdade, com aquele teu colega de escola, com aquele carinha que usa droga e que você conhece muito bem, com aquela dona Maria fofoqueira que toma conta da vida de todo o bairro. Se você não se preocupa com essa turma, há uma patologia no teu coração. Há uma enfermidade. Porque nós queremos ir para o céu e a gente precisa levar o máximo de pessoa possível junto conosco.
Nós não decidimos pelas pessoas, mas nós expomos a verdade. Nós apontamos para a cruz. E a pessoa escolhe, a pessoa decide. Aí entra as questões teológicas, se é Deus que decide, se é a pessoa que... Enfim, nós fazemos o nosso papel. Amém. E Deus faz o dele. Não é assim? A gente cerca a muralha. Lembra de Josué e Jericó? Quem foi que derrubou a muralha? Foi Deus ou foi Josué? Foi Deus. Será que Deus teria derrubado se Josué não tivesse feito a parte dele? Enfim, é Deus, concordo? Mas o homem precisou obedecer. Amém. Não é verdade? O homem precisou fazer a parte dele. Ele gritou na hora certa, no momento certo, cercou, fez não sei o que, gritou. Deus derrubou a muralha. Assim é evangelismo, tá, gente? A gente cerca a muralha e tem a hora certa de gritar. Que às vezes é uma palavra, é um sorriso, é um abraço, é uma visita, é um versículo bíblico, é uma pergunta, né? Amém. E Deus faz a parte dele. Então nós temos esse papel. E, claro, nós precisamos pensar naquelas pessoas como Arnold, que lê uma reportagem no jornal e tudo que ele conhece sobre o Evangelho, chegou a um ponto que tudo que ele conhece sobre o Evangelho é um judeu perdoou uma mulher adúltera. Tudo que ele sabia sobre o Evangelho foi isso. E isso tocou no coração dele. Uma coisa básica, simples, pequena, né? É um pedacinho da história, mas que tocou no coração dele. Então nós precisamos ser esse tipo de pessoa que salga. As pessoas no seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança, na sua família, precisam olhar para você e dizer assim: rola alguma coisa na vida dessa pessoa que eu não consigo entender. Tem alguma coisa ali que foge da minha fórmula. A minha aritmética não bate com a dela. Porque e não é ser chato, tá, gente? Porque gente chata, a gente foge. Ok? Tem que ser aquela pessoa assim, você está lá para aquela pessoa, você apoia, você ajuda, você perdoa, você caminha 2, 3, 4, 5 milhas, às vezes com aquela pessoa ali, mas a pessoa às vezes até te persegue, mas na hora da necessidade é para você que essa pessoa vai correr. E nós precisamos ser essa pessoa. E nós, como igreja, precisamos, deixa eu voltar aqui para o meu ponto, né? Nós, como igreja, precisamos pensar nos perdidos. Nós temos uma compreensão muito boa, que nós nos reunimos para adorar o Senhor. E esse é o papel do louvor, o papel dos dízimos e ofertas. Isso é uma forma de adoração, não é isso? Nós temos uma ideia de que nós visitamos quem está doente, oramos pelo nosso irmão, ensinamos na escola dominical, não é assim? Ensinamos a verdade, pregamos. Isso aqui é um cuidar. Essa mensagem aqui é uns aos outros. Eu estou de alguma forma tentando desafiar vocês a pensar mais em Deus e a chegar mais próximo de Deus. E isso é cuidar um dos outros. Mas muitas vezes a gente negligencia o mundo, né? A gente está aqui assim num piquenique. A gente está aqui assim numa festinha de crente. E, nossa, atravessar a rua e encontrar aquela Dona Maria, ela vai chegar aqui toda fofoqueira, criando problema. Então é mais fácil ficar aqui só entre a gente, só o nosso grupinho. Mas o papel, o desejo, se a gente entra no coração de Deus, nesse momento, o que está lá no coração de Deus? Ele deseja salvar aquela mulher. Ele deseja se revelar para aquela mulher, assim como ele fez uma vez com Arnold. Então, existe uma necessidade de você pagar um preço para você ser bênção na vida de outra pessoa. Tem uma hora que você precisa cruzar a barreira e fazer uma pergunta. Tem uma hora que você está com sono, mas você vai se ajoelhar lá antes de dormir e você vai gastar
um minuto sequer orando por aquela família que você conhece e que está longe de Jesus. É um sacrifício. É mais fácil meter a cabeça no travesseiro e dormir. Mas você vai investir parte do teu dia para abençoar a vida daquela família. Você um dia vai chegar a eles e dizer assim: olha, eu frequento a igreja lá, nós temos um culto às 10h30 no domingo, você gostaria de vir comigo? Olha que coisa difícil, pensa, vê se é difícil fazer essa pergunta. Repetir isso que eu acabei de falar. Nós temos um culto no domingo às 10h30 da manhã, é um culto tão legal, tão abençoado, você gostaria de um dia ir lá comigo? Treina isso na frente do espelho. Não precisa, né? É fácil. E você dá a essa pessoa a oportunidade de entrar por essas portas e de ser abençoada, de ouvir a verdade, de ser abraçada, de ser orientada. E se essa pessoa for abençoada aqui, ela vai querer voltar. Então, esse precisa ser o nosso papel. Então, nós precisamos pensar, não sei se alguém aqui já pensou, nossa, ele não vai ler a Bíblia, não? Vou. Chato agora, né? Antigamente a gente tinha assim, lembra do Jimmy Swaggart? Era tão chique quando ele pegava a Bíblia e fazia assim, porque a palavra de Deus é útil. Agora a gente diz assim: vocês trouxeram sua Bíblia, meus irmãos? Não é bonito não, mas é mais prático, é mais leve, cabe no bolso. Apocalipse diz o seguinte: depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar. A Bíblia. Não estou lendo o Alcorão, não cheguei a esse ponto. Apocalipse 20? Acho que é 9, é porque eu estou aqui na internet, eu não sei. Desculpe, 7 de 9 a 11. Querem acompanhar? Tá, então eu vou esperar vocês para acompanhar aqui. Quem não quiser acompanhar, escuta. Vamos lá. 7 de 9 a 11. Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar. Imaginou? Uma grande multidão que ninguém podia contar. Quantas pessoas cabem no Maracanã? 80, já foi, né? Nos bons tempos era 120, né? Agora é menos. Mas dá para contar, né? Quando tem assim uma marcha para Jesus, sei lá, ou uma parada gay, ou uma manifestação política desse ou daquele partido, geralmente a TV conta assim, né? Pelo metro quadrado, e tem uma ideia de mais ou menos quantas pessoas tem ali naquela manifestação, não é assim? E essa multidão aqui não dava para contar, era perdido, gastar tempo tentando contar esse povo aqui, né? Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam de pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus. É uma imagem linda, né, gente? E João, ele teve a oportunidade de ver algo que ainda não aconteceu. Provavelmente, se fosse dado um zoom ali no meio daquela grande multidão, né? Se João pudesse fazer um zoom, ele ia ver o seu rostinho lá dizendo assim: a salvação pertence ao nosso Deus. O irmão vai estar lá
Amém. Né? A irmãzinha ali de verde, ela vai estar lá, gritando, salvação, libertando, sacerdote, eu vou. Né? O irmão ali de azul vai estar. Ele, se João tivesse a oportunidade de ver, de fazer um zoom em cada carinha, ele ia ver o nosso rosto lá gritando. Isso é algo que ainda não aconteceu, né? Mas uma coisa que João observou é que essa grande multidão, e ele foi bem específico, o Espírito Santo guiou João a deixar a coisa muito clara. De todos os povos, de todas as nações, de todas as línguas, tinha representantes ali no meio daquela grande multidão. Isso daqui que a gente acabou de ler em Apocalipse, ele é o resultado de missões. Ele é o resultado do ir por todo mundo e pregar o Evangelho, da obediência a esse mandamento. Isso é uma coisa linda, gente. Isso é uma coisa linda, porque assim, quando você lê a história assim, da construção de uma nação, né? A gente vê Deus se preocupando em jogar o Evangelho ali dentro. Você pega a história do Brasil, nós tínhamos aqui as nossas tribos que viviam, que eram cada uma nação, e aí vem os portugueses, invadem e começa aquela situação de colonização, e a coisa começa a se misturar, e depois é trazido o povo da África e se mistura também, e isso formou a gente. É interessante isso, né? Eu tenho sangue assim, a minha bisavó era uma índia que foi sequestrada da tribo para trabalhar numa fazenda. E um português fez 2 filhos nela, e um desses filhos dela é o meu avô. Então, assim, eu sou um índio. Eu estou falando aqui, eu não sou. Você entende? Assim, que às vezes a gente se vê como descendente de português. Eu sou um índio. Eu sou representante de uma tribo que vivia na época de mais ou menos 1800, e meu avô nasceu em 1900, para você ter uma ideia. Então, 1890, a minha bisavó era uma índia, que nasceu numa tribo lá na região de Garanhuns, lá em Pernambuco. E nós que estamos aqui temos a nossa história, temos o nosso gene. Ninguém aqui, 100% de nós que estamos aqui, eu não tenho o gene de português. Tenho. Eu não tenho gene de índio, eu não tenho, não sou africano, não, eu sou branquinho. Tem. Nós somos africanos, nós somos índios, nós somos portugueses. E ainda tem italiano, tem um monte de coisa assim, mas tem mais, né? Italiano, árabe, japonês, veio tudo e misturou. E aqui estamos nós. Somos lindos, somos quem somos. E um dia vai chegar um momento assim que Deus falar assim: e agora o Brasil, e a gente vai entrar diante do Cordeiro, adorando o Senhor para sempre. Isso é o que importa. Amém. Agora, o desejo de Deus, se a gente entra no coração de Deus aqui, Ele está pensando naqueles que ainda não ouviram, porque existem nações, existem tribos, existem povos que ainda não conhecem ao Senhor, que estão como o nosso amigo Ahmed, sem conhecer nada. Tira da tua cabeça tudo que você já ouviu aqui na igreja. Tira da tua cabeça tudo que você já leu na palavra. Tira da sua cabeça tudo que alguém já te ensinou, tudo que teu pai já te ensinou, tua mãe já te ensinou sobre a Bíblia. Tira todos os louvores. O que sobra? Sobra um vazio, sobra desesperança. Você fica perdido, você fica cego, você não tem mais rumo na vida. Mas nós conhecemos o Evangelho. E isso é um grande, grande, grande privilégio. Gente, é um privilégio imenso estar aqui
sentado num local com ar-condicionado, ouvindo a palavra, louvando ao Senhor, portas abertas, a polícia passa ali, ela nos protege, não é verdade? Ela não nos ataca, ela nos protege, em tese, né? E nós estamos aqui, livres. Isso é uma grande bênção, porque tem pessoas que nesse momento são pessoas assim, digamos que está eu, você e ele. Nós estamos dentro de uma sala e nós estamos falando assim, ó, vamos compartilhar agora o Evangelho. E aí, eu pego um versículo do Evangelho e eu leio assim, ó, aquele versículo assim, ó, bem baixinho. Vamos decorar? Aí a gente decora o versículo. Aí lê aquele versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 vezes, até a gente saber de cor. Quando a gente decora, sabe o que a gente faz? Queima aquele versículo escrito, porque agora não está na nossa cabeça. E a gente vai embora e se reúne na semana que vem. Nós três. E assim é a vida. E isso é uma igreja e é poderoso. E eles tocam no nome de Deus, adoram a Deus, cuidam um do outro e oram por os perdidos. Igual a gente. Não muda nada. Mas são 3 pessoas somente. Eu conheço 4 moças que elas fazem um culto numa espécie de um shopping, numa lanchonete de um shopping. Elas se sentam ao redor da mesa, pedem um café e ali elas fazem o culto delas. Um é a pastora das outras 3. Acabou. Isso é o que eles têm de culto. Nós temos, você é um privilegiado. Mas você tem uma responsabilidade. Privilégio traz responsabilidade. Não é verdade? E aí eu faço um desafio a você, não estou nem pensando como igreja, né? Mas como indivíduo. Quantos minutos por dia você investe intercedendo por não alcançados? A gente pede motivo de oração, é o meu umbigo, né? Eu estou com uma dor no dedão do pé. O meu filho fez isso. O meu emprego. Ok, isso é válido. Mas você compartilha, vamos orar para aqueles que nunca ouviram sobre o Evangelho? Isso é um peso no teu coração? Precisa ser. Porque é uma responsabilidade sua. Aquela família que é teu vizinho, que não conhece o Evangelho, às vezes ele ouviu até, mas ouviu errado, não entendeu. Essa família precisa ser parte do teu motivo de oração. Quanto que você doa para os não alcançados? A gente faz missões com dinheiro. Não tem como chegar lá sem dinheiro. Então você ganha o valor X, aí você dá o 10% do dízimo, maravilha. E quanto que você doa para missões? Será que você estaria disposto a renunciar a um sorvete do McDonald's por mês para investir aquele sorvete em missões? Ou deixar de tomar uma Coca-Cola? Você não precisa mudar o seu orçamento, né? Mas será que você estaria disposto assim, tipo, eu vou caminhar essas 4 paradas de ônibus e eu vou pegar o 4,20, não é? 4,30. E eu vou pegar esse 4,30 que eu ia pagar para pegar esse ônibus e eu vou dar ele para missões. Mas 4,30 não vai fazer diferença nenhuma. A maior oferta do mundo foi daquela viuvinha, foi menos que 4,30, foi 10 centavos. A viuvinha que Jesus viu, ela botando 2, ela não deu 10, a menor moeda do Brasil é 10 centavos, né? Tem 5? Pronto, então ela deu 10 centavos assim, 2 moedinhas de 5. Foi a oferta que ela deu. Aquilo foi o 100% que ela poderia dar. 100% do orçamento dela, tá?
Não é aquela história de dê seu salário inteiro. Isso aí é coisa mais de mau caratismo do que outra coisa. Desculpe. Mas enfim, não é opinião pessoal. Mas para mim é mau caratismo mesmo. Mas assim, você precisa dar 100% do teu orçamento. Você ganha X, você gasta tanto com alimentação, com transporte, com aluguel, com educação, com lazer, com roupa. Dá para dar R$10? Dê R$10. Tem gente que vai dar menos, tem gente que vai dar mais. Tem gente que de vez em quando vai caminhar 4 paradas e vai ter R$4,20 a mais para dar. Tem gente que diz assim, eu poderia pegar um Uber e ia ser R$30, mas eu também posso pegar um ônibus que vai ser R$4,20 para demorar um pouquinho mais. Mas eu vou pegar o ônibus, vou me sacrificar e esse valor do Uber eu vou dar para os não alcançados. Você entende? Quando essa mensagem, quando a gente entende que nós temos a responsabilidade de construir isso aqui, de somar uma família, uma pessoa nesse grande dia. É legal saber que nós vamos estar lá dizendo a salvação pertence ao nosso Deus. É legal saber que a gente vai estar lá. Mas a tua vizinha também precisa estar. Os não alcançados lá do outro lado do mundo também precisam estar. E a gente faz isso com o nosso dinheiro, com a nossa oração. E aí fica até um desafio para o Miguel. Porque muitas vezes Deus não chama aquele membro que dá trabalho, que falta, que desobedece. É o melhor de todos, aquele que é fiel, aquele que ama o Senhor, que ora, que está junto, que vamos fazer isso. Ele é o primeiro a pegar na vassoura, ele é o primeiro a chegar e o último a sair. São esses que Deus chama para missões. Na igreja primitiva, quando Deus foi chamar alguém para ser missionário lá na igreja primitiva, chamou quem? Chamou Barnabé, que era um pastorzão, e chamou Saulo. Paulo, né? Deus chama o melhor. Então, você está disposto a doar teu filho para missões? Né? Ao seu filho ir embora, né? A sua filha ir embora e sair do teu bairro, se distanciar. Você está disposto a ir? A parar de comer arroz e feijão todo dia? Né? A não ter um sorvete, uma pizza para o fim de semana? Você está disposto a isso? Quando a gente entende que a eternidade é mais importante do que esse mundo que a gente tem aqui, a gente está disposto sim. A gente doa dinheiro, tempo, nossa oração e a nossa vida para a gente cumprir aquilo que está no projeto de Deus. Então eu não quero assim, com isso, deixar vocês assim se sentindo o mais miserável dos cristãos na face da terra, porque você não faz nada disso. Não é esse o meu objetivo, tá? Mas o meu objetivo é te desafiar a você como pessoa, a você como casal, a você como família e a igreja como um todo a traçar alvos, tá? Não tenta, se eu tentar dar um passo daqui até a porta, o que eu vou fazer vai ser me machucar. Daqui até a porta eu tenho que dar uns 10 passos mais ou menos, 10, 15 passos para chegar ali na porta. Então não tenta pular daqui até a porta, não. Dá um passo pequeno, dá um passo que você consegue dar, mas dê passos. Caminhe em direção a fazer com que esse projeto de Deus, dessa grande multidão, seja construída. Enquanto eu estou falando aqui, você provavelmente está pensando em pessoas que estão ao teu redor, com quem você convive, e que não estão juntos do Senhor. Estão perto de você e longe do Senhor. É sua responsabilidade orar por essas pessoas. É sua responsabilidade trazer uma palavra, trazer um sorriso, ser aquele cristão e chamá-los até esse local. Eu quero terminar
lendo novamente, e agora não tem como procurar na Bíblia, tá? Apesar de ser a Bíblia. A grande comissão, ela está nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e no livro de Atos. Então a grande comissão é uma, mas ela fala coisas diferentes em cada um dos evangelhos. Ide por todo mundo, pregai o evangelho, é diferente de ide, portanto, a todas as nações e fazer discípulos. Fazer discípulos é diferente de evangelizar. Então a grande comissão, ela foi exposta por Jesus, e cada autor do evangelho teve uma compreensão sobre a grande comissão, e ele escreveu aquilo que foi mais importante para ele. Quando nós observamos o todo nos 5 textos que falam sobre a grande comissão na Bíblia, é que a gente entende qual é a de Deus. E o que está aqui é uma sopa de grande comissão, tá? É um caldo. São os 5 textos juntos, num texto só, tá bom? E é o que eu vou fazer, vou ler aqui agora. De repente, se vocês quiserem, eu passo para o pastor, se vocês se interessarem, aí o pastor passa para a igreja. Diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Paz seja convosco. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, pregai o evangelho a toda criatura e fazei discípulos em todas as nações, pregando o arrependimento para a remissão de pecados. Quem crê e for batizado em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Ensina-lhes a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, porque estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Para tanto, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Isso aqui foi Mateus 28, 16 a 20, Marcos 16, 15 e 16, Lucas 24, 45 e 48, João 20, 21 e Atos 1, 8. Essa é a ordem, essa é a direção. E ir em direção aos perdidos é trabalhar junto com Jesus. Quando a gente vai, Jesus vai junto conosco. Então isso é bom demais, né? Quer estar junto de Jesus? Vai aos perdidos. Ele vai estar lá do teu ladinho. Amém? Amém. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Prazer muito grande estar aqui. E fica nosso agradecimento, que essa igreja tem uma parceria conosco. A gente tem recebido ofertas e orações também. E nós estamos aqui em pé, caminhando, graças à parceria que a gente tem com vocês. Que Deus abençoe. Amém. Eu responder algumas perguntas assim. Claro. Ele vai passar um momento agora de responder algumas perguntas